E esses três personagens são os proibidões, aqueles que a Marvel tem mais dificuldade em liberar para filmes e séries. Quem são? Depois da vida eu te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de Marvel e dos proibidões, os personagens que nunca são liberados, que por uma razão ou outra são sempre defendidos, são sempre escondidos, são sempre não autorizados para o uso em filmes e séries, mesmo que os diretores peçam, mesmo que eles implorem. Kevin Feige sempre diz, não, ninguém mexe com esses caras. É claro que a gente sempre quer ver personagens fazendo crossovers, um personagem aparecendo na história do outro, e parte da indústria de rumores da Marvel é justamente especulando quem vai aparecer na história de quem. Não tem uma série da Marvel que acontece sem que a gente fique esperando alguma participação especial, quem vai aparecer, rumor pra cá, rumor pra lá, todo mundo querendo que os personagens se encontrem e de certa maneira entrem em conflito com suas personalidades. Mas isso não é fácil assim. Não é tão fácil, não é só abrir a enciclopédia Marvel e falar assim, eu quero esse, esse e esse. Às vezes são personagens que já estão com planejamento em outras participações, são personagens que já têm filme em desenvolvimento, são personagens que existe já uma ideia de como trabalhar no futuro e que nesse momento eles são negados. Nesse momento não pode usar esse personagem aqui, porque esse personagem aqui, ó, tô tendo uma ideia lá pra frente com ele, então pode tirar o seu cavalinho da chuva. E isso acontece com alguma frequência, mas acontece com muita frequência com três personagens que são muito esperados pelos fãs, mas também são muito desejados por roteiristas e diretores, mas nem sempre é possível liberá-los. Esses três são os mais negados pela Marvel. Quem são eles? Primeiramente, uma figurinha carimbadíssima. Um personagem que tá nos rumores há anos e anos e anos, já teve um monte de atores aí confirmadaços, mas até agora nunca saiu do papel. O Motoqueiro Fantasma. Desde que a série do Motoqueiro Fantasma, lá na Marvel Television, foi cancelada, faltando uma semana para começar a filmar, a Marvel nunca mais trouxe o Motoqueiro Fantasma. E a oportunidade teve um monte. Teve em WandaVision, teve em Multiverso da Loucura, teve em Deadpool e Wolverine, falaram que ele poderia aparecer em Blade, falaram que um projeto Midnight Suns traria o Motoqueiro Fantasma. Dessa ala de personagens sobrenaturais da Marvel, ele é o mais popular. Ele é o mais querido pelos fãs e já teve 2 filmes e é até conhecido do público geral, mas nunca ninguém consegue pegar o Motoqueiro Fantasma para trabalhar. Pelo que a gente sabe, o Kevin Feige ele tem planos para o Motoqueiro Fantasma e por conta disso nunca é autorizado o uso do Motoqueiro Fantasma. Por exemplo, a gente tem rumores de que em Deadpool e Wolverine estava na pauta tentar convencer o Nicolas Cage a voltar com o Motoqueiro Fantasma no filme, assim como foi o Wesley Snipes com Blade, etc. Mas o Kevin Feige foi contra e vetou o uso do Motoqueiro Fantasma. Não sei por quanto tempo vamos ficar sem Motoqueiro Fantasma, o fato é que o personagem é sempre especulado e nunca aparece. Outro personagem importante que também é sempre negado é o Punho de Ferro. Punho de Ferro teve sua série lá na Marvel Television, esse sim teve uma série, 2 temporadas, não foi muito bem, não é um personagem lembrado com muito carinho e saudade pelo público, mas que poderia ser revitalizado no CM. Poderia a Marvel Studios usar o Punho de Ferro em outros momentos, de repente numa continuação de Shang-Chi, uma série própria, uma participação especial em algum lugar, mas nada. O Punho de Ferro é sempre negado, porque o Punho de Ferro também está nos planos de Kevin Feige no futuro. Ele vai fazer uma versão desse personagem. Eu chuto, aqui vou especular, que o Punho de Ferro tem problemas por conta da história dele. Por ser um cara ocidental, acaba se tornando o mestre do conhecimento oriental. Essa é uma briga que a Marvel não vai querer comprar, que a Disney não está querendo comprar, e essa história toda aí de uma certa apropriação cultural não vai ser tema de Punho de Ferro. Logo, imagino eu que se tiver o Punho de Ferro futuramente na Marvel, será uma versão oriental do personagem, já que Punho de Ferro é um título, não é Danny Rand, que é o único Punho de Ferro. Existiram outros Punhos de Ferro, poderão existir outros futuramente, e acho que veremos um Punho de Ferro oriental e não americano, ali fazendo de bonzão, ensinando os orientais como domar um dragão e ganhar os poderes do Punho de Ferro. O terceiro personagem, que nunca é utilizado e que também é sempre negado, é Bill Raio Beta. Bill Raio Beta é um personagem que apareceu pela primeira vez nas histórias do Thor. É tipo um Thor com cara de cavalo. Por algum motivo ou por outro,
Ele é muito querido também pelos fãs e muita gente pede e quer ver o Bill Raio Beta desde o primeiro Thor. Teve o Thor 1, teve o Thor 2, teve o Thor 3, teve o Thor 4. A gente sabe que o Taika Waititi queria colocar o Bill Raio Beta no Ragnarok, mas ele não encontrou espaço para colocar o personagem, então eles desistiram de usar. Depois ele quis colocar o Thor Amor e Trovão, não conseguiu também, acabou ficando só uma estatuazinha do Bill Raio Beta, o máximo que a gente tem do personagem no CM até o momento. Também não conseguiu usar no filme Thor 4, e agora no Amor e Trovão, e agora que está sendo especulado um Thor volume 5, volta novamente a especulação que agora sim, agora não tem jeito, vamos ter Bill Raio Beta em live action no filme do Thor. O Bill Raio Beta também foi negado em What If, chegou a ter roteiros que queriam trazer uma história com o Bill Raio Beta, mas não foi autorizado porque eles estavam esperando usar esse personagem futuramente no CM. Não sabemos também quando pode acontecer. Esse é um dos problemas do What If, né? Todas as ideias boas que ele tem são vetadas, porque tem sempre algum plano envolvendo aqueles personagens para o futuro. Então eles têm que pegar só a rebarba e as histórias menos interessantes de What If para fazer a animação. Então acaba nem sempre dando certo. Então são esses personagens que são os problemáticos, são os proibidões, aqueles que estão sempre sofrendo sanções e negativas da direção da Marvel Studios sobre o seu uso. Ninguém consegue trazer o Motoqueiro Fantasma, porque sempre vai ter uma oportunidade melhor. Ninguém consegue trazer o Punho de Ferro, porque é um personagem problemático culturalmente. E ninguém consegue trazer o Bill Raio Beta, porque fica sempre pro próximo filme, onde teremos espaço, onde vamos fazer uma versão honrada desse personagem, mas é algo que também nunca acontece e sempre fica para depois. Quero saber de você agora a sua opinião. Qual desses 3 personagens você gostaria de ver no CM o mais rápido possível? Qual desses que eles têm que destravar? Qual desses que o Kevin Feige tem que sair da moita? É o Bill Raio Beta? É o Punho de Ferro? Ou é o Motoqueiro Fantasma? Escreva aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Lembrando você também que nós temos aqui o QR Code para a campanha do Pirula. Se você puder contribuir com qualquer quantia, é muito bem-vinda. E também se você puder ir lá no canal do Pirula, assistir os videozinhos, deixarem na segunda aba lá rodando, ajuda bastante também para o algoritmo continuar entregando os vídeos dele, oferecendo os vídeos dele, porque a gente sabe que um dia sem postar aqui no YouTube é um desespero, um pega pra capar, é uma correria, porque o YouTube vai te jogando no fim da fila. Por isso que esse canal tem 3 vídeos por dia e você curte minha companhia todos os dias do ano. E é isso aí, até mais, até breve, até já. Tchau.